Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Trabalhadores do Brasil. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. As relações entre a política e a comunicação, a política e o jornalismo, são muito antigas. Basta lembrar que boa parte das teorias do jornalismo, ou mesmo das teorias da comunicação, nasceram a partir de estudos ou observações sobre jornalismo político. Depois, as teorias foram aplicadas em outros campos, em outras situações, em outros contextos. Por isso é interessante a gente pensar as relações de alguns líderes políticos com a comunicação e muito especialmente com o jornalismo. O governo Getúlio Vargas claramente tem que confrontar com movimentos anarquistas, com o Partido Comunista, que havia começado em 1922 aqui no Brasil, e para isso, este desenvolvimento das leis do trabalho, do apoio ao trabalhador, de um discurso em torno do trabalhador, vai ser fundamental. Veículo utilizado? O rádio. O rádio, que nasce de uma certa maneira como um veículo ainda de elite, os rádios clubes, né? Você tinha que se associar para poder atingir o direito da audiência da emissora de rádio. É durante o período Getúlio que o rádio se torna, no modelo norte-americano, um veículo de massa financiado, propiciado através da publicidade paga. Então vão entrar os grandes anunciantes e a partir daí, aparelho de rádio é uma coisa muito barata, todo mundo tem, e olha, nós não estamos ainda no tempo do radinho de pilha, isso é lá de 1960, estou falando aqui 1930, 1940. E o Getúlio, copiando o Roosevelt, vai fazer um programa semanal em que ele faz uma alocução, defende os seus projetos e, sobretudo, conversa com os trabalhadores. Os mais velhos vão lembrar da frase com que abria o programa: Trabalhadores do Brasil. Esta frase ecoou por todo o rádio Brasil afora. Mais do que isso, é no tempo do Getúlio, em 37, que se cria o programa existente até hoje. Por este programa, o governo e os seus poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, dão conta daquilo que estão fazendo à população brasileira de modo geral. Observe que já houve dezenas de tentativas de acabar com o programa da Voz do Brasil. Ninguém conseguiu. Então a gente pode dizer que rádio e política, meios de comunicação e política, e no caso do Getúlio, rádio e o presidente, ou ditador, se vocês quiserem, na época de 37 a 45, tem uma relação umbilical. Não dá para a gente pensar o líder populista Getúlio Vargas sem o mídia rádio. O Getúlio ele fazia questão de estar próximo, então ele fazia esse esforço de conseguir encontrar essas pessoas. E assim, até aproveitando, era a comoção das pessoas de se locomover ou de fazer um esforço para chegar e conseguir ver o Getúlio Vargas, né? Então ele era o popstar da época do meu avô. Ele faria uma campanha 360, usando todos os recursos que as redes sociais têm,
unindo online e offline, porque uma das características do Getúlio era ser inteligente e saber usufruir daquilo que ele dispunha. Então, naquela época, ele já sabia utilizar em conjunto, né, tanto o jornalismo quanto tudo que saía na imprensa. E eu acredito que ele ia pegar esse raciocínio e fazer a mesma coisa com as redes sociais. Então, ele ia conseguir entender a linguagem de cada uma dessas redes, que era o que ele fez no passado, né? Entender cada linguagem de cada plataforma, de cada meio de comunicação, e conseguir usufruir disso em benefício próprio. Eu acho que ele não estaria fadado ao cancelamento, assim, porque se hoje o Getúlio governasse, né, tivesse as redes sociais, primeiro ele ia tentar falar com o Mark Zuckerberg, com certeza ele ia tentar falar com o proprietário da rede, né, olha aqui, né, vamos conversar sobre esta rede social. Mas eu acredito que ele ia conseguir falar o que as pessoas iam querer ouvir. Sim, eu acho que ele falaria muito no Twitter, né? Porque pela velocidade, pela capacidade de viralização do Twitter, mas eu acredito que ele ia focar também bastante em Instagram, assim, porque a questão dele era muito voltada para a imagem, uma ligação afetiva com as pessoas. Né? Então, não era o presidente, era o Getúlio Vargas. Teve até uma época que ele usava um apelido, né? O GG. Então, ele conseguiu construir essa relação de proximidade. Né? Então, era muito tirar foto com criança, ver o trabalhador, abraçar o trabalhador. Ele conseguiu ficar muito conectado com a memória afetiva das pessoas. Né? Então, quando as pessoas lembravam das histórias das famílias, também lembravam do Getúlio, que era como se o Getúlio fosse realmente o pai deles. Né? Então, o Getúlio conseguiu fazer parte da família dessas pessoas, parte da vida dessas pessoas, e ficou tão marcante que ou essas pessoas ainda falam sobre o Getúlio, né? Tipo, têm a idade para falar e estão nas redes sociais, ou são, por exemplo, a minha geração, né, que cresceu ouvindo as histórias dos seus familiares. Então, eu não vivi a época do Getúlio, mas eu sabia muito sobre o Getúlio antes mesmo de ler sobre ele. Então, acho que é por isso, assim, porque Getúlio Vargas, ele soube, né, construir a imagem que ele desejava e soube se tornar memorável, né? Então, na tese eu falo que ele se tornou um mito, e um mito ele nunca é esquecido, né? Ele alcança um patamar de alguém que perdura, né? Que nunca morre. Ai, GG, que saudade que nós temos de você. Ai, GG, ai, GG, ai, GG, que saudade que nós temos de você. O feijão subiu de preço, o café subiu também, carne seca anda por cima, não se passa pra ninguém. Tudo sobe, 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 todo dia no cartaz. Só o pobre do cruzeiro cada dia desce mais. Ai, ai, ai.